Primeiro, agradecer muito, adorei a sua apresentação. Obrigada. Nós já nos encontramos nos bastidores, numa reunião preparatória. Sabe como é que é o Estado, né? Tem que estar tudo certinho. Nos encontramos, já conversamos um pouquinho. Primeiro, gostei muito de ouvir agora a apresentação, né? E agradecer a toda a equipe que nos convidou, né? Primeiro, eu me sinto em casa, muito feliz de estar com vocês. Sou realmente muito feliz no que eu faço, tanto na área pública, que é uma oportunidade espetacular a nossa área de atuação, com todas as dificuldades e temperos das mudanças administrativas, né? Mas, por incrível que pareça, eu acho que eu desenvolvi nesses 33 anos na área pública uma amorosidade pelo que eu faço, que independente aquele que entra e que sai, eu só olho as brechas para continuar fazendo aquilo que eu acredito. Cá para nós, hein? Esse é o segredo, né? E na área pública, a minha escola começou com o Montoro, né? O Montoro, que era um estadista, né? Uma liderança que me apresentou o Estado, me apresentou a alegria. A gente ajudou a Constituinte a montar a Constituição, a elaborar a Constituição de 88. Eu fui muito feliz, acho, na minha entrada no governo do Estado, que foi mostrado para mim a verdadeira política, né? Porque que o servidor, a importância da nossa atuação na sociedade. Nós somos agentes de transformação. Quer queiramos, quer não. Somos. Nós temos acesso à informação, nós temos acesso a pessoas, nós temos uma série de condições que, se a gente souber olhar isso com confiança, a gente transforma mesmo, né? E aqui quem está falando, eu não estou separada entre a monja, que parece um papel recortado, né, de uma tradição japonesa, eu vou contar um pouquinho isso, mas a gente é tudo, nós somos tudo. Toda a nossa formação, todas as nossas experiências, nosso DNA, né, tudo que nos constituiu. Eu tenho essa formação religiosa, mas o religioso, para mim, até acho gostoso falar, o que é o sagrado para mim, né? A gente, talvez pelo mundo ocidental, a gente criou um mundo muito cartesiano, né? Certo, errado, bom e ruim, e a gente vive tentando se enquadrar nessa régua. Isso tudo é muito autoritário, isso tudo é um pensamento muito dualista, né? Uma coisa, quando eu conheci o pensamento oriental, o pensamento indiano, com aquele grande yogi, professor de yoga, professor Hermógenes, que já faleceu, um dos primeiros livros que eu comecei a acessar, o pensamento indiano, a poesia indiana, e eu percebi, nossa, eu fui formada num mundo muito cartesiano, certo, errado, dentro, fora, vamos para que lado, com quem eu caso, não pode ter essa cor de pele, minha família toda muito preconceituosa, discriminatória, uma sociedade discriminatória, o bem, o mal, as pessoas boas, as pessoas ruins, não é verdade, né? E a gente não percebe como a gente introjetou na nossa visão de mundo tudo isso. E aí eu estava começando a acessar o pensamento mais oriental, yin e yang, né? O aspecto masculino e feminino, o aspecto negativo e positivo, todos fazem parte da nossa vida. Bem-vindos. Qualquer problema, dificuldade, pensamento ruim, bem-vindos. Como é que eu lido com isso, né? Que dimensão está me mostrando? Eu comecei a acessar esse pensamento mais hinduísta. Falei, opa, aqui tem uma forma de ler o mundo diferente e de me perceber diferente. Aí eu comecei a tentar acessar esse pensamento, conhecer um pouquinho mais, né? E fui me interessando. E o budismo mesmo foi mais recente. Mas na política, na prática, lá no CEPAM, que tem minha colega Isa aqui, que a gente passou por um quadro de extinção, foi uma grande desconstrução geral, né? um desconjuntamento. É como se, não vou olhar essa imagem, como essa sala toda se desconjuntasse, mas se sobrava, só sobrou os nossos pés e o nosso coração, né?
Então, o que faz a gente persistir com resiliência com as mudanças? É a nossa crença nos nossos ideais e nos nossos valores. Isso estava muito bem enraizado na minha formação, em toda a prática eu nunca separei. A prática nossa de atuação sempre foi uma prática idealista para o bem da sociedade, para mudar esse mundo, para que os direitos humanos sejam atendidos, que a gente possa acolher todas as necessidades na área da saúde e educação. A gente tinha esse ideal e nós temos ainda, né? Eu tenho ainda. E essa coisa do sagrado e do profano, é por isso que eu fiz toda essa curva, a gente cria territórios, né? Que está no pensamento cartesiano. Então, eu vou fazer retiro para ver se eu me desligo dos problemas da minha casa, né? Eu crio um território de paz que não está vinculado com minha briga com meu namorado, com a minha namorada, né? Eu crio territórios, aqui eu tenho paz, aqui não. Então eu vou procurar montanha, vou procurar, vou para a igreja rezar, vou falar com Deus, vou fazer meditação, né? Para quando eu voltar em casa, tudo bem, eu vou ficar melhor, mas não suporto. Então a gente vai criando territórios de sagrado e profano. E no Zen, no budismo, e por que eu me interessei muito com os ensinamentos de Siddhartha Gautama, de Buda, né? Foi que ele trouxe uma dimensão que não há separação alguma. Não existe essa. O sagrado é a nossa vida aqui agora, estamos respirando o mesmo ar. O sagrado é a nossa verdadeira natureza. Esse é o diferencial da tradição budista. Então, religião no budismo é acessarmos a nossa verdadeira natureza, o sagrado em nós. E o sagrado em nós é nos percebermos nessa dimensão, acessarmos a nós mesmos do jeito que estamos, né? Acessar a nossa existência. Então, isso tudo eu percebi que uma dimensão muito importante no budismo, e foi o que me trouxe muito aos ensinamentos de Buda, é o aspecto da interdependência, né? Nós intersomos com tudo que existe. Isso, para mim, foi uma dimensão que eu vi, puxa, então, o que a gente faz? Cuidando da sociedade, né? Cuidando das pessoas, políticas públicas, indo atrás, nós estamos cuidando da vida da sociedade. Então, puxa, é um sentido budista, né? Então, isso tudo, na minha prática, tanto esse tempo todo de servidora pública e como budista, eu não vejo nenhuma diferença. O que acontece é que talvez eu esteja agora com uma lupa ampliada, né? Em que eu possa agora olhar com maior profundidade tudo o que foi e tudo o que pode ser e tudo o que está sendo, né? Vocês fizeram uma vivência, eu não estava aqui, eu estava feliz da vida presa no trânsito, né? Travada lá no trânsito, respirando na direção e buzinando. Porque tudo é dialético, né? Você respira, uma buzina. Respira de novo, uma buzina alongada. Mas eu estava consciente da buzina. Depois tive consciente que não era próprio. Mas tudo bem. Então é um vai e vem danado, que é assim que é a nossa vida. Vamos brincar um pouco, relaxar um pouco e com as nossas emoções nesse sentido. Vamos nos acolher, né? Até que eu estava quase chegando em um ônibus sanfonado. Sabe esse ônibus sanfonadinho, pequenininho? Acho que tem uns 10, 15 metros, 20 metros. Eu estava quase chegando, aí ele passou bem na frente e ficou aquela sanfona na minha frente. O que eu pensei? Toca, sanfona. Toca, sanfona. Toca uma música para mim, sanfona. Aí eu não buzinei, eu queria ouvir a sanfona. Então, você está presente, como é que a gente lida com essas dificuldades, mesmo sabendo do estresse que estava o pessoal preocupado comigo? Aí a Sandra ligou, e aí acabou a bateria do celular. Como uma monja prevenida e consumista, eu tinha outro celular. Mas que imediatamente peguei o celular, comecei a digitar liguei, né? Nada de atender. Deve estar lá ocupada, eu falando já na frente. Eu, então, comece e tal. Né? Aí, nada dela atender e tal. Aí comecei a escrever aquela mensagem longa. O trânsito estava bom, né? Para mandar o WhatsApp. Que delícia o WhatsApp, né? Lá. Quando está terminando, ela liga. Eu falei, no meu número novo aí, né?
Aí eu falei, pode começar, começa. E aí eu queria trazer a dimensão, o que ela nos trouxe de contribuição do autoconhecimento, desse mergulhar em nós mesmos. Existe uma dimensão muito importante que eu quero trazer aqui para mim, do ensinamento que Shakyamuni Buda trouxe, porque ele teve uma experiência. Isso tudo que a gente está falando está verbal, né? Está no caminho meio que racional. Quando vocês sentarem e fizerem essa prática da respiração consciente, ela vai deixar de ser racional e ser experiencial. Vocês vão experimentar, né? Na pele, no corpo, na mente. Vocês vão experimentar. Aí vocês vão falar assim, ai, que gostoso, vou fazer de novo. Aí senta no dia seguinte, foi um desastre. Você quis repetir a experiência do dia anterior. E não se iludam, nunca vão repetir e nunca vai ser igual. Que pena, nem vai ser melhor, nem vai ser pior. O mais importante é vocês se colocarem em movimento para fazer. Passou a pensar que vai fazer, já está fazendo. É aquele caminho do cuidado, né? É o automático, é danadinho. Às vezes o automático é útil, às vezes o automático é extremamente prejudicial, né? A plena atenção que ela coloca. E o Zen, né, que eu sou de uma tradição Zen budista, o Zen é presença consciente. Mas é um pouquinho, o que num contexto budista, né? O que aconteceu com Siddhartha Gautama, esse jovem indiano, que o brasileiro pouco conhece, só conhece aquele monge gordinho que aparece nas lojas, né, um gordo feliz. Aquele lá é o Rotei, é uma figura budista que significa abundância e felicidade. Mas o Siddhartha Gautama é aquela imagem magrinha, com cabelinho assim. Esse é o jovem Siddhartha, né? Ele teve uma experiência muito forte num momento de meditação. A gente até não usa a palavra meditação no Zen. Nós usamos Zazen. Za é sentar, Zen em presença absoluta. Ah, mas Zen não é aquilo lá? Eu estou Zen hoje. Não me perturbe. Pode até me perturbar, mas eu estou Zen. Não é assim a ideia que a gente tem do Ocidente, claro? É um pouquinho, mas não é. Zen é presença absoluta. Você está inteiro, está inteira, mas não está separado, né? Às vezes as pessoas estão tão inteiras, que não percebem que uma pessoa aqui ao lado desmaiou. Não percebe que tem um colega ao lado chorando. Isso é um risco, muitas vezes, de práticas que, às vezes, as pessoas, como elas não estão conseguindo conviver, isso é muito interessante, sabe? Elas não estão conseguindo conviver, se relacionar, elas vão para práticas meditativas, yoga e outras 1000 práticas, são inúmeras, né? E elas se fecham nessas práticas, por isso que eu digo, se separando do mundo, da convivência. É impossível. Nós somos uma água toda misturada de muitas coisas. Mas perceber que é a água misturada de muitas coisas é uma maravilha, né? Então, tomar muito cuidado nessa questão. Nós nos fazemos juntos, né? Então, a experiência que Siddhartha teve, acho que volto a falar, porque eu tenho uma referência budista, né? Buda significa desperto em sânscrito. Não é nome. José, João, Buda, Maria. Buda é um estado da mente. No estado do corpo-mente. É um estado, não existe corpo e mente. É um estado seu, de despertar, de acessar. Esse insight, esse mindfulness, você se perceber integrado com tudo que existe, com você mesmo, é estar desperto, né? E o que aconteceu com ele, que foi o grande marco na história dele, né? Quando ele foi meditar, resumindo muito, ele teve um grande insight. É uma palavra moderna, mas não existia na época. Nem caiu a ficha, nem... Bonito. Ele teve um despertar. Despertar significa, ele teve um insight, ele teve uma experiência. E essa experiência, por exemplo, quando a gente tem uma notícia de morte, a gente não tem aquela experiência forte. Quem já passou por isso? Uma notícia que chega, você sente aquela notícia e se impacta. Ou morte, ou felicidade, uma boa notícia, ou uma notícia ruim, ou uma pessoa que você vê, que você queria ver, aparece, vocês têm o quê? A emoção primeiro, né? Tem aquela emoção, e depois você começa a usar o cérebro para traduzir aquela emoção. Compreende?
o despertar de Shakyamuni Buda, de Siddhartha, ele teve uma experiência muito forte, né? Qual foi essa experiência desse homem, desse jovem determinado, como nós? Ele se percebeu, no momento do despertar dele, que ele era toda a vida do cosmos. Ele se percebeu, não existia mais ele percebendo. Ele teve a sensação de ser a pedra, o rio, o céu, a lua, a minhoca, a formiga, sem nenhuma discriminação. Digo, aquilo é formiga, aquilo é pedra. Não, ele teve uma experiência de ser integrado com toda a vida do cosmos. Ele teve uma experiência. E não existia mais ele tendo a experiência. Ele era toda a vida do cosmos. Consegui explicar? Deu para entender um pouquinho? Ele teve uma experiência de ser toda a vida do universo. Essa experiência foi tão forte, quando ele saiu dessa prática, aí ele começou a ensinar até os 80 anos de idade, quando ele entrou em Parinirvana, em grande paz. Então ele continuou ensinando até os 80 anos de idade. O que esse insight, essa experiência que ele teve. Então, essas práticas nossas, é como se nós mergulhássemos no oceano de nós mesmos, da nossa natureza, né? E um aspecto que eu gosto muito de chamar a atenção, que é o aspecto do interser, né? Por exemplo, quem está diante de vocês aqui? Vocês vão falar, é uma monja. Vocês vão falar, é a Malu. Vocês vão, enfim. É um retalhozinho, né? É um pedacinho do que vocês estão vendo. É a percepção de vocês, de mim aqui, né? Eu vou dizer, aqui quem está diante de vocês é meu tataravô, meu bisavô, minha bisavó, minha tataravó. É meu professor, minha professora que me ensinaram a alfabetização. Quem está diante de vocês aqui é todo um DNA de uma rede que me permitiram estar aqui hoje, né? As escolhas que meu tataravô fez permitiu que eu estivesse aqui, né? Toda uma teia, todos nós aqui, os nossos DNAs aqui se misturarem, talvez nós tenhamos vindo de um mesmo lugar. Vamos olhar bem a nossa ancestralidade. Por exemplo, estou vendo pessoas assim, ó, com a punha assim no queixinho, né? Outro com a mãozinha assim. Isso é do seu avô, da sua avó? Esses hábitos? Como é que vocês dormem? Minha mãe falava que eu pareço não sei quem. A gente está o tempo todo trazendo isso, somos resultados da nossa ancestralidade, né? Outra coisa, nós somos resultado daquilo que nos alimentamos. Hoje eu tomei um café super rápido de manhã. Nossa, monja, você toma café? Tomo café. Adoro vinho, tomo vinho. Né? Posso namorar, posso casar, mas eu já volto para esse assunto. Hoje eu tomei uma água quando cheguei aqui, né? Então, quando eu ingiro qualquer alimento, aquele café que eu tomei hoje de manhã e fiz correndo, aquele grão de café foi produzido aonde? Não sei, né? Foi produzido em alguma zona rural. De que cidade? Não sei. Um produtor acordou super cedo, comeu rápido, talvez, a minha fantasia, mas enfim, teve um produtor que plantou aquele café. Aquele café ficou no campo, né? Teve sol, chuva, teve formiguinhas, bactérias, bichinhos, teve terra, e aquele grão foi crescendo e surgiu o pé de café, né? Com todos suas sementes e tudo, e o café. Há uma mão que eu não conheço, recolheu, ou uma máquina, não sei, recolheu, cuidou, acondicionou, entrou num sistema produtivo, foi para o mercado, e aí chego eu e compro, né? Quantas coisas, infinitas causas e condições estavam na hora que eu dei um golinho naquele café. Quando eu dei um gole naquele café, eu agradeço, eu reconheço. Aquele produtor está em mim, no meu sangue agora. O esforço daquele produtor, as dificuldades que aquele produtor tem, econômicas de vida, as dificuldades, toda a inteligência humana daquele café chegar na minha casa, isso tudo está
no meu sangue agora. A água que eu bebi aqui, de que rio é? Né? Tinha peixe, com certeza. Aí chega a Sabesp, mete cloro, né? Tem toda uma inteligência dos engenheiros públicos e arquitetos, químicos, né? Uma rede incrível num copinho de 200 ml. Então, quando eu tomei aquela água, sabe quem é católico aqui? Tem pouco? Nossa. Bom, uma levantou. Quem tem experiência da Eucaristia, eu sempre falo, né? Porque eu tenho minha formação católica, estudei nas Marcelinas, posso até cantar o hino delas, não, né? Melhor não. Estudei no colégio católico, 14 anos, minha família é super católica. Mas uma coisa que eu gostava da Eucaristia era perceber que eu estava comungando a vida divina, né? Ele estava chegando de fora para dentro, mas no fundo, hoje eu faço uma outra leitura. Cheguei até a roubar uma hóstia para dar para um namorado meu. Ai, não era para falar. Eu gostava da Eucaristia, porque é a comunhão. Então, eu não vejo diferença quando eu me alimento e percebo toda essa teia humana e de vida entrando em mim. Então, eu não estou separada disso. Eles me fazem, todos eles me fazem. Por isso, a plena atenção, quando ela colocou da questão da alimentação, quando eu estiver comendo o arroz, eu estou agradecendo o produtor. Da onde veio? Esse circuito todo gerou sofrimento para alguém? Não gerou sofrimento? Ao me alimentar, eu agradeço e reconheço. Nos relacionamentos, né? Quanto mais nos aprofundamos em nós mesmos, o que nós vamos encontrar dentro de nós mesmos? Toda a vida da Terra. É impossível a gente estar separado da nossa ancestralidade. É impossível estar separada da minha professora que ensinou a eu ler e escrever. É impossível. Eu sou minha professora. Eu sou todos aqueles que me ensinaram. Eu sou os ideais que me passaram. Não estou separada, não sou recortada. E outra coisa, uma novidade, não somos fixos, nós estamos em transformação a cada segundo. Né? Aí chega uma pessoa que me perturba, um colega de trabalho, que chega para mim, detesta essa pessoa, né? A pessoa entra na sala, você já olha, já mapeou. Bzz, bzz, Aí um dia, eu tinha uma colega no meu trabalho que me irritava muito, né? Bom, 33 anos convivendo com um colega já é quase família, né? Sabe, você perde até o respeito. A gente quando convive muito tempo, escuta aqui, eu te conheço. Não vem não, né? A gente não imagina que a pessoa muda. Olha como a gente é. Então, primeira coisa, estamos interconectados com tudo que existe, tudo nos faz a cada segundo. O ônibus que passou na minha frente com aquela sanfona me inspirou. Hoje esse ônibus fez um sentido para mim, talvez eu chegue em casa e componha uma música. Mas, enfim, ele mexeu, ele criou uma condição em mim. E o outro, quando essa colega chega, eu falo, não vou nem ouvir. Não é assim? Aí eu chego para minha mestra querida, monja Cohen. Roshi é o nome que a gente fala, tipo, ela é professora das professoras. Roshi-sama, tem uma colega minha no trabalho, que quando ela chega, ela é assim, assada, assim, assada, assim, assada, assim, assada. Aí a minha Roshi falou para mim, ela é sua mestra. Eu, minha mestra? Como minha mestra? Ela está apertando botõezinhos em você. São elementos teus, não dela. Aí eu fiquei mais nervosa ainda, porque a gente quer achar culpados, né, na nossa vida. E aí eu comecei a me relacionar melhor. Quando ela chega, eu vou tomar café. Eu evito o contato com a mestra. Eu estou brincando bastante, porque é o seguinte, quando a gente mergulha em nós mesmos, nós vemos uma teia de vida tão infinita e profunda, que é muito difícil quando a gente se congela em conceitos e preconceitos. Por isso que a gente sofre. Né? Porque a gente se acha, eu sou assim, sempre fui assim, seria assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, minha avó era assim. Ai, que horror, né? Elementos deles nos tecem o nosso tear da vida. Nós somos um tear
Nós somos um tecido constantemente sendo tecido. E a prática meditativa é o contemplar esse tecido. Né? Então, quando essa minha colega... Eu adoro essa minha colega, eu amo, gosto muito. A gente é tão íntimo, todos nós somos muito íntimos, na verdade. Né? Mas que botõezinhos ela me apertou. E não é só ela, todo mundo. Todas as relações apertam botões e parecem... Né? Hoje eu estou ótima, fiz yoga de manhã, tomei meu chá. Chega no trabalho, vem o chefe, né? Você está demitida. O que eu faço com isso? São fatos reais que nos desconjuntam, nos desestruturam. O que eu faço com isso? Ou, você fez uma coisa de uma maneira errada. Eu? Errado? Como eu errado? Eu estou aqui há quanto tempo? Isso é outra coisa, um problema nosso, da área pública. Né? Nós sentamos e pomos uma bandeirinha. Pim! Estou aqui, conheço aqui, sei como funciona, não vem que não tem. E coitados dos estagiários. Tem uma estagiária lá na Reserva da Biosfera, a Ingrid, ela é formada em está estudando pedagogia, 2º ano, eu sou pedagoga também, né? E ela chega assim, eu falo com a minha equipe, vamos fazer isso, a minha equipe, bom, mas está meio difícil. Aí ela fala, eu faço. As minhas colegas, né? Eu faço. Porque ela é jovem? É. Né, o principiante que ela fala, né? Tem o livro Mente Zen, Mente de Principiante, que a gente seja sempre principiante. Não vamos ficar mais ranzinza. Vamos observar quando a nossa ranzizice sobe. Você pega a ranzizice, não, agora não, descansa. Eu sei que você está nervosa, ranzizice, né? Você tem seus motivos, passou por muitas experiências, agrada a ranzizice, né? Ela acalma e tenta vir o aspecto alegre e feliz que nós temos, todos nós temos, né? Não deixar que fiquemos pessimistas, por mais que ajudem a gente nesse pessimismo. Motivo suficiente? Temos servidores públicos, muitos motivos, né? Eu fui falar, quanto tempo temos? 5 minutos? Você me avisa só. A gente dá muito convidado para palestra, né? E eu fui falar num congresso em Campinas sobre dependência química. Foi uma experiência muito incrível, um congresso com mais de 3.000 pessoas, acho que tinha umas 5.000 pessoas, e o tema era essa dependência química, era um evento internacional. Aí chega eu bonitinha, de monjinha, chega um rapaz, posso tirar uma foto com o senhor? Claro. Só que eu sou uma senhora, quer dizer, uma moça. Ai, desculpa, me abraçou, tirou foto. Estou brincando assim, mas eu cheguei quase que um OVNI lá, né? Porque o religioso e o laico é assim, né? Todo mundo leigo. Chega um religioso... tem suas vantagens, assim, viu? Eu brinco um pouco, né? Desculpe. Bom, o que acontece? Aí vieram muitas pessoas conversar comigo, de conselhos municipais. Nossa, eu estava em casa. A moça da sociedade civil que trabalha no Conselho Antidrogas, eu não sei como é que chama esse conselho, do interior de São Paulo. Aí ela fala o trabalho que ela está fazendo lá no município, as dificuldades com a questão da dependência química. Gente, isso daí está grave. Todos os estágios, desde todas as estruturas da sociedade existe a dependência química, né? E uma juíza que é responsável por todas as penitenciárias do Vale do Paraíba, né? Mais de 15.000 presos, várias penitenciárias estão se adensando lá no Vale do Paraíba, né? E a questão da dependência química é muito forte. Delegado de polícia, tudo quanto era pessoa. Segmentos da sociedade trabalhando, segmentos religiosos, instituições. E tinha um painel imenso, né? O tamanho desse painel aqui atrás, com todos os tipos de drogas. Todos. Aí eu percebi que faltou uma droga. E essa droga, que eu acho que as práticas meditativas, yoga, todos esses exercícios para nos conhecermos, ajuda. Qual é a droga? É o padrão mental. É o nosso padrão mental.
é como pensamos. Às vezes estamos tão contaminados mentalmente, tão desacreditados, né, tão tristes, e isso faz com que atuemos de maneira contaminada, né? Então, a gente tem que ter essa clareza, como nós funcionamos. E a forma de fazer isso são práticas de respiração consciente, mas, ao mesmo tempo, percebermos que somos toda a vida da Terra, né? Então, quando eu respiro e inspiro, eu respiro o ar dessa sala, eu respiro vocês, que não conheço cada um, mas estamos juntos aqui, eu expiro vocês, eu inspiro essa madeira que foi árvore um dia, da onde será que veio essa madeira? Né? Eu respiro essa luz que vem de algum rio, de algum lugar que foi tratado, né? Enfim, eu inspiro e expiro toda a vida na Terra. E o que acontece com a gente quando a gente faz esse tipo de prática? A gente não vai perceber, mas a gente vai criando uma percepção mais refinada de tudo que acontece. Sabe quando a gente faz alongamento físico? Quem faz alongamento aqui? Quem faz exercício físico aqui? Vocês não se estressam muito correndo, se matando, né? Com fone de ouvido e celular. Vocês correm com fone de ouvido também? O fone de ouvido é outra opção de não estou ouvindo o mundo, né? Eu criei um mundo, criei o fone de ouvido, né? Mas quando a gente faz alongamento, se a gente agora levantar e fizer alongamento, o que vai acontecer? Vai dar uma torção geral em todo mundo. Não é? Tem que ser devagarinho. Essa prática começa com 5 minutos, 10 minutos, né? Eu vou até falar um pouquinho sobre isso. Eu queria terminar com uma prática meditativa por conta do tempo, né? Quanto a gente mais vai acessando a nós mesmos, mas eu gosto de destacar, quando nos acessamos no nosso autoconhecimento, ao acessarmos, nós percebemos essa teia da vida que nos faz vivos, isso é importante. Percebemos que somos essa vida da Terra, não somos recortados disso tudo. Inspiro e expiro, agradeço e percebo que somos totalmente interdependentes de tudo. Sentar sem querer alcançar nada, apenas sentar, o Zen. Apenas sentar. Atenção na inspiração, na expiração. Os pensamentos vêm, observar a chuva de pensamentos, mas deixa os pensamentos passarem, não enganchar nele, né? Vem um pensamento, hoje eu tenho que dar uma palestra lá na Secretaria da Justiça, enganchei. E aí eu tenho que preparar um PowerPoint, e esse PowerPoint, vou encontrar onde? Vou encontrar trânsito, a Sandra vai me ligar, a Ana vai me ligar. Eu enganchei no pensamento, né? Aí eu estou em respiração consciente, vem o pensamento, eu vou dar uma palestra na Secretaria de Justiça, legal. Inspiro e expiro essa palestra, mas eu estou aqui inspirando e expirando. Ó, meu corpo, minha postura, meus pés. Aí escapou de novo. Mas eu tenho que pagar a conta do condomínio que está atrasada. Tudo bem, inspiro e expiro. A alegria da conta atrasada. Deixa passar, mas eu vou voltar para a minha postura. Aí, nossa, não assinei o ponto. Não passei cartão, nem pus o dedo, né? Tudo bem, inspiro. Vou pensar uma boa justificativa. Observar o que vem. Inspira, expira esse que vem. Ele vai passando e vai assentando. Então, os pensamentos vão se assentando, né? Eu considero que eles existem e volto, eu vou me assentando. Essas práticas, com o tempo, é um problema quando eu falo com o tempo, né? A gente nunca deve perder o sentido do principiante. Que quando tem com o tempo, agora já sei, aí dançou, que não sabe nada, né? Mas quanto mais você cria intimidade com essa rotina, né? Vocês vão criando um alargamento interno, uma amplitude interna de percepção. Vocês vão ficando mais flexíveis, mais tranquilos no sentido assim, a coisa que vem, opa, Lelê, aquela pessoa não está bem. Ou eu que não estou bem, né?
não vou congelar realidades. Eles compreendem? A gente vai largando, vai distensionando um pouco as coisas. Então, hoje o mundo, a humanidade, está percebendo a necessidade de práticas meditativas, são as mais diversas, né? Hoje, acessíveis a todos os gostos, assim como religião, né? A todos os gostos. A humanidade é tão diversa, tão rica, que você tem uma prateleira de opções. Eu escolho esse caminho, eu escolho aquele. O importante é que o caminho que a gente escolher seja um caminho que nos dê saúde física, mental, que nos dê felicidade e alegria, que a gente seja inteiro. Eu estou em casa, bom, agora eu vou para o trabalho, eu troco, né, troco a máscara, o jeito de ser, depois à noite eu vou para o baile. Será que eu consigo colocar a mesma energia de alegria em tudo que eu faço? Esse é o grande segredo, né? E essa autoridade que ela colocou, que eu achei muito importante, eu chamo muito de autonomia, é no sentido assim, a gente está tão inteiro com a gente mesmo que a gente não tem como agir escamoteado, né? Eu vou agir desse jeito. Você está tão espontâneo. É um espontâneo com responsabilidade. Você está atento, está inteiro, produz mais. Você está no trabalho digitando, tem uma demanda, aquela planilha de Excel, aquele computador que não funciona. Não sei se vocês têm esse problema. Computador que não funciona, dá uma travada e tal. Você inspira e expira. Ontem eu tinha que dar Hoje a gente vai fazer um trabalho muito legal no IF, no Instituto Florestal, que também está passando por momentos difíceis, um processo de revitalização do Instituto Florestal, né? E a gente está fazendo um diagnóstico de percepção. E hoje a gente vai apresentar para os funcionários, que eles vão colaborar e tal. Aí, quando eu estava preparando o painel que vai ser exposto hoje à tarde, lá no Horto Florestal, como é comum, caiu um galho de uma árvore numa coisa de energia, perdemos a luz. E o computador da nossa sala. Não tive dúvida. Despluguei o computador, andei com um gabinete pesado, fui para outro prédio, instalei o gabinete, como chama? CPU. Eu não chamei ela de CPU naquela hora. Também não xinguei, não. Venha cá, querida. Também não. Peguei o equipamento, pus no meu carro, porque lá as coisas são distantes, fui até a diretoria geral, achei uma tomada, minha colega ajudou, e consegui trabalhar. Isso que eu queria dizer para vocês. Quando a gente tem uma dificuldade, expediente, não reclame, providencie. Então, quando a gente está bem, quando a gente está inteiro, está conectado, eu estou conectada com tudo que existe. Quando acabou a luz lá, eu já pensei numa solução, uma saída. Eu já pensei em uma alternativa. O pessimismo, quando a gente está muito fechado em nós mesmos, nós não percebemos saídas. E há muitas saídas. Tudo que a gente está fazendo aqui, há inúmeras saídas. E coisas que a gente tem governabilidade, e tem coisas que a gente não tem. E quando a gente não tem nenhuma governabilidade, providencia a governabilidade. Vai atrás de quem faz. Eu não consigo, não sei, não posso. Com essa prática que a gente está dizendo, de a gente se ancorar e se perceber, né, bem com a gente mesmo, se conhecer, não necessariamente bem com a gente mesmo, que a gente não fica bem, né? Você faz uma prática de respiração consciente, percebe uma série de problemas que estão acontecendo, separações, sofrimentos, inseguranças financeiras, isso tudo está presente. Tá, mas eu sou mais que isso. Eu tenho uma capacidade de lidar com isso. Isso não vai me imobilizar, né? Então, essas práticas são fundamentais para a gente se tornar, em primeiro lugar, mais flexíveis conosco. Acolhermos as dificuldades. Isso não é um processo racional, gente, eu volto a falar. Quanto mais a gente tem intimidade a essas práticas, a presença absoluta, perceber que somos essa grande teia da vida, a gente adquire uma percepção mais acurada e nos desenvolve habilidades, expedientes, e eles são mais fluidos, né? Eles são mais espontâneos. Acho que é isso que eu gostaria de dizer. Então, tudo que nós temos, e cada um aqui de vocês, todos nós temos habilidades. Essas habilidades vão ficar mais claras e vamos adquirir mais habilidades. Mas a gente, quando for fazer essa prática, tem que deixar de lado a necessidade de alcançar qualquer coisa. Não façam essas práticas querendo alcançar qualquer coisa, apenas façam.
vivencia aquela experiência do momento presente. Não foi legal? Puxa, hoje eu não estou bem. Tudo bem. Vou inspirar e expirar, e se não estou bem. Como eu não sou um objeto separado, eu não estou bem porque tem uma situação ao meu lado que está me prejudicando muito. Eu não estou bem. Reconheço que eu não estou bem. Como é que eu lido com isso? Não sei lidar. Então, inspiro, eu expiro, eu não sei lidar. Quando você se acalma, a sabedoria vem. Porque tem uma coisa no budismo que a gente fala, além da concentração, da mente presente, tudo que existe, a sabedoria é a atitude correta, o pensamento correto. Como é que eu ajo de maneira correta? Às vezes é não agir, às vezes é agir. Às vezes é deixar uma coisinha no meio do caminho de alguém lá, ela nem percebeu, meios expedientes, e vocês vão adquirindo essa forma, essa autonomia, né, de pensar. Bom, eu acho que eu queria passar um pouco para vocês essa dimensão de que o Zazen, essa prática da presença, é uma prática de enraizamento e de perceber que somos essa vida da Terra. Nós não somos esse recortinho aqui. Eu sou, graças a essa cultura japonesa que está me vestindo agora, né? Essa cultura japonesa, o kimono. Eu ponho o samuê, que é uma roupinha, que é uma outra roupa para a gente fazer a limpeza, a faxina, mas a gente usa também para ir no supermercado. Eu uso roupa leiga no trabalho, eu não uso roupa religiosa no trabalho, mas é impossível com essa cabeça brilhante, né? Você faz químio? Não. Eu faço químio das ideias, tá? Eu vou falar uma coisa, pode ainda? Porque a gente lida com projeções. A pessoa está olhando para você, já te mapeou, cara pálida. E você está falando o tempo inteiro, ela nem está te ouvindo. E não se iludam. Então a gente tem que ter um time, uma frase muito bonita da cultura da não violência. Suspensão temporária de pressupostos. Suspensão temporária de pressupostos. Quando alguém chega, você já, antes de você começar a pegar aquela agulhinha de tricô e tecer aquele ser humano diante de você, você segura as agulhinhas e fala: que universo é esse que está diante de mim? E que eu só vou vê-lo pelo meu universo. Né? Então, essa coisa do samuê, aí eu chego com essa roupa lá, o pessoal, você faz artes marciais? Que a forma como o brasileiro não conhece o budismo, como é que o brasileiro vê uma roupa, vê a cultura japonesa que entra pelo judô, jiu-jitsu, pelas artes marciais. Eu falei, não é necessariamente artes marciais, ainda não. Eu sou monge. Aí a cabeça raspada, uma vez o CEPAM foi contratado pela Secretaria da Justiça para mediar as oficinas de direitos humanos. Quem lembra disso? Ninguém lembra. Então, aí nós fomos mediar. O CEPAM foi contratado, fomos para o interior, mediando, eu fui mediar mesmo. Imaginou mediar a Conferência de Direitos Humanos no Estado de São Paulo? Você tem ONGs na sala, tem poder público, tem polícia militar, são temas super lights, né? E aí eu mediei, foi tão legal, eu adorei a mediação, fluiu pra caramba, usou metodologia de cartelinhas, né? Elisa lembra. Depois que se passa o tempo, acho que foi tão macio tudo, porque acho que eles pensavam que eu estava fazendo tratamento. Não porque a metodologia seja boa, né? Eu achei que a metodologia era boa, não, acharam que eu estava fazendo tratamento. Né? Não vão pegar pesado com essa mediadora, que ela está carequinha, tinha recém sido ordenada, né? Então, às vezes a gente entra em umas histórias e acha que é uma coisa e é outra. Né? Mas isso também não é importante. Eu estava muito feliz fazendo o que eu estava fazendo, né? No meu trabalho. A gente aqui numa reunião, aqui no prédio, a coisa era tão grande, era a primeira semana que eu fui ordenada, a cabeça estava branquinha, não estava morenaça como está agora. Né? Tinha acabado de tirar os cabelos, eu andava, sentia ventinho, andava assim, ai, que gostoso, ventinho, sentia o ventinho assim. Aí eu pus o meu pendrive aqui para gravar a reunião, terminou a reunião, um colega falou assim, isso aí é insulina? Não, é meu gravador. Não, olha, isso tudo para mim, eu estou contando para vocês, é uma grande experiência de ver que nós nos relacionamos
a partir de percepções que fazemos uns dos outros. E aí a gente se relaciona com uma mente deludida, a gente cria realidades e elas não são verdadeiras. E a gente cria essa realidade, alimenta essa realidade, dá comidinha, né? Ela fica forte, gordinha. Mas a gente criou essa realidade. Então, volto a falar, essa prática da respiração consciente, da gente considerar as nossas diversas dimensões, acolher e os pensamentos, observar os tipos de pensamentos que a gente tem, aqueles que são saudáveis, aqueles que não, né? Observar isso, mas observar não com rigidez. Puxa, que divertido, parece um play center no meu cérebro, né? Não existe mais play center, né? Estou antiga, preciso mudar os exemplos, né? Então, está tudo isso pegando? Puxa vida, mas será que é isso mesmo? Questionar. E o que acontece? Vocês vão desenvolvendo um olhar em profundidade, um olhar de profundidade com vocês mesmos, com tudo que acontece com vocês, e um olhar compassivo. Compaixão, no budismo, significa estar presente com, né? Então, vocês criam um olhar de amorosidade e de cuidado, porque aquilo que está acontecendo ao redor de vocês é vocês também, né? Então, em outras palavras, é extremamente saudável. São práticas que nos ajudam, nos qualificam na nossa presença, tá? Eu acho que acabou já? Quanto tempo? Já uma meia hora? Pode fazer uma prática? Não, nós precisamos começar a fase das perguntas. Tá bom. Depois, se a gente puder, se der tempo de fazer uma prática. Não, mas você pode fazer ela agora, sim. Vocês estão em condições de fazer? Vocês estão com sono? Não? Vocês não querem levantar um pouquinho, dar uns pulinhos? Podem levantar um pouquinho, vamos lá, sacudir um pouco. Ai. Pronto, lá, mexer um pouquinho o corpo. Né? Nossa, quanta coisa saiu do lugar nesse levantar, né? Ok, levantaram? Um pouquinho, alô. Né? Ok. Espreguiçar, puxa. Hoje é quarta, né? Quarta, tá vendo que monja consciente? Hoje é quarta. Ok, podemos sentar. Na verdade, isso não é isso aí que eu trouxe para vocês para a presença, né? Uma forma prática para a gente um pouco sair do status. E agora nós vamos fazer a nossa respiração consciente, o zazen, né? As cadeiras, elas levantam os bracinhos? Não, levanta assim. Isso, vai cair tudo no chão agora. Uma coisa muito legal é a gente desorganizar tudo, sabe? Não cheguem hoje no trabalho na mesa, não. É legal arrumar a mesa, olhar a mesa como está, a gaveta, sabe aquela última gaveta? Bom, então vamos ficar sentados bem na pontinha da cadeira. Cuidado, não sei se essa cadeira é estável, não vão cair. Os isquios, os ossinhos do quadril bem apoiados, né? É difícil fazer isso aqui atrás, né? Isso, entre um joelho e outro é um punho, né? As pernas ficam paralelas ao quadril, certo? Só para ver a distância da perna. Nós vamos fazer uma posição que chama-se mudra cósmico. A gente vai pousar a mão nas nossas pernas. Está todo mundo vendo? Posso ver aqui? Não. Não, acho que não. Mas se você quiser ir a fundo. Aqui tem espaço? Bom. Então, as costas. Não tem problema. Mão direita apoia. A mão esquerda, as juntas de todos os dedos da mão esquerda, tocam as juntas da mão direita. Ó. A gente vai fazer muita costa. Uma meia elipse. Tá? E aí a gente vai mudar isso no nosso colo. Quando a pessoa realmente está tensa, fazendo a meditação, o colo fica assim, ó. Às vezes a pessoa na meditação fica assim. E essa daí já sai do corpo. Mas é como estamos. Aí a gente tocar bem suavemente, se tiver que utilizar o papel de estrela entre os polegares. Quem conhece essa estrela?
Uma coisa assim, a minha ideia significa passear, né? Então, isso é para prazer, né? Então, fica nessa posição, apoiado na perna. E nós vamos, no zazen, a gente não fecha os olhos. Nós ficamos com os olhos semi-abertos, pousados adiante. Como vocês estão em fila, vocês vão olhar as costas da pessoa da frente. Mas a ideia é pousar os olhos ficam semi-abertos, sem fixar, sabe? Pousa os olhos. É um caminho para fechar e tirar um cochilinho aqui. Oba, chegou a hora da oportunidade. Percebo até isso faz parte também. Mas vocês pousam os olhos, né? E aí, nós vamos fazer uma respiração, 3 respirações pelo nariz e soltando pela boca, uma respiração mais forte para esse ar que está aí acomodadinho sair, né? Então, a gente com a coluna reta, a cabeça não tomba, o queixo fica para dentro, as orelhas, ó, bonitinhas, alinhadas ao ombro, o nariz alinhado ao umbigo. Imagine que tem um fio puxando o nosso alto da cabeça, então a gente fica com a cervical alongada, sem tensão, hein? Quem tem problema de coluna, lordose, escoliose, não precisam ficar nessa posição na cadeira, podem encostar, tá? E para não forçar a coluna. Então a gente fica assim, com essa postura, os braços, se possível, descolem do tronco, a gente fica em postura, né? Tá? E aí vamos inspirar e expirar pela boca 3 vezes, com vontade. Inspiremos e soltemos pela boca, fazendo até um barulhinho. Inspira, eu quero ouvir vocês aí. Inspira e soltemos pela boca. Solta o ar. E essa respiração está curta, né? Inspira e solta. Agora a gente respira normalmente com os olhos, é bom, né? Que eu tirei o óculos. Então, inspira pelo nariz e solta pelo nariz. Respiração normal. Respiração normal. Inspira e expira. Percebe a expansão das costelas, do abdômen. Até onde esse ar chega. E expira, soltando pelo nariz. Observe a contração das costelas. Do abdômen. Observe esse movimento que nós temos no nosso corpo. Os olhos semi-abertos, porque vocês estão aqui nessa sala. Observe a diferença de temperatura das mãos e dos pés. Um leve sorriso no rosto, distensiona a musculatura da face, bem leve sorriso. Inspira e expira todos os sons dessa sala e silêncio. Relaxem os ombros, distensionem. Perceba a diferença de temperatura do seu corpo e do ambiente. A vibração do prédio. Inspira e expira.
Inspira e expira a presença das pessoas nessa sala. Aí juntamos as nossas mãos, mão esquerda e mão direita, como mãos em prece, não à esquerda e nem direita, e fazemos uma reverência em agradecimento por esse momento. Pode fazer reverência, entorta o corpinho, entorta o corpinho, entorta o corpinho. Obrigada, podemos voltar. Nós que agradecemos.